7 meses se passaram desde que o Corinthians se sagrou campeão paulista, mas o Timão ainda não recebeu um dos prêmios prometidos pela taça. Ficou combinado entre Federação Paulista, BYD e os times finalistas Palmeiras e Corinthians que o vencedor teria direito a um carro Yan Plus, avaliado em R$236 mil. Também havia sido combinado que o prêmio seria entregue ao presidente do clube, no caso, na oportunidade, o Augusto Melo. 7 meses depois, nem o Augusto Melo, nem o Corinthians receberam o tal carro. O que está acontecendo? Pude apurar que assim que o Corinthians se sagrou campeão, a BYD se colocou à disposição para fazer essa entrega para o presidente Augusto Melo. Por conta de uma questão de agenda, ele não conseguiu receber o prêmio. E algumas semanas depois ele foi alvo de um impeachment. Os motivos vocês já sabem, formação de quadrilha, entre outras coisas. Presidente, ex-presidente no caso, respondendo inclusive a esse processo na justiça que pode desencadear uma série de problemas para ele. Acontece que o Corinthians, sob nova direção, não consegue receber o tal BYD. Conversei na manhã dessa sexta-feira com um dirigente importante do Corinthians e perguntei: e aí, vocês receberam o carro? A resposta foi: não recebemos nada e não temos a confirmação se o Augusto ficou ou não com o carro. O que escutamos é que o Augusto teria entrado na justiça para solicitar que o carro fosse faturado em seu nome. Ainda não tive uma resposta da BYD para trazer para vocês, mas é muito triste constatar que o Corinthians, que é sempre alvo de muitas críticas por não fazer seus pagamentos, tem encontrado dificuldade agora em receber um dos prêmios a que tem direito. Antes de gravar o vídeo também conversei com a assessoria do Augusto Melo, que assegura que ele não recebeu tal carro. Só para lembrar que o campeão paulista do ano passado foi o Palmeiras e Abel Ferreira ficou com o BYD Song Pro. Na oportunidade, inclusive, ele acabou cometendo uma gafe admitindo que não gosta de carros elétricos. Hora de falar sobre o Corinthians, de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro, de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do Timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Quero falar agora sobre o Corinthians, que terá pela frente uma maratona bastante interessante de jogos. É que das 8 partidas que o Corinthians ainda faz no Campeonato Brasileiro, 5 delas são como mandante, contra Grêmio, Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude. E dos 3 jogos fora, um é em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, onde se imagina que o Corinthians tenha maioria da sua torcida. Os únicos jogos onde realmente o Corinthians será visitante são contra Cruzeiro e Fortaleza. Diante desse cenário, e levando em consideração que o Corinthians vem de 2 vitórias consecutivas, foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Corinthians emendou 2 vitórias em jogos seguidos, o Timão já começa a sonhar com vaga em Libertadores da América. Nesse momento, o Corinthians tem 39 pontos e está a 8 pontos do Fluminense, que ocupa o G6. Mas esse G6 pode virar G7 ou até G8. Para que isso aconteça, há necessidade de um time brasileiro que já esteja no G6, seja campeão da Libertadores e o outro, nessa mesma condição, seja campeão da Copa do Brasil. Com um possível G8,
a chance de o Corinthians brigar por vaga em Libertadores aumenta consideravelmente, especialmente se o Timão usar essa reta final de campeonato com vários jogos dentro de casa, com muitas vitórias. Próximo jogo do Corinthians contra o Grêmio, 16 horas do domingo, na Neoquímica Arena. Corinthians tentando emplacar sua terceira vitória consecutiva dentro do seu estádio, algo que não acontece desde o mês de maio. Tem alguma chance de o Talisca pintar no Timão? Qual posição você acha que o Corinthians ficará no Brasileiro? Você é um cara incrível. Obrigado, Pablo, de verdade. Você podia aparecer no nosso encontro de membros no fim do ano para a gente se conhecer, né? Sobre Talisca. O Talisca vai voltar ao Brasil, isso é líquido e certo, tá? Em junho do ano que vem. E o Talisca tem preferência por dois clubes, Corinthians e Bahia. Corinthians por ser torcedor do Corinthians desde a infância e o Bahia por gratidão ao clube que o formou. O Flamengo está interessado no Talisca, essa é uma realidade. Mas eu imagino que essa decisão ela vai ficar para janeiro, fevereiro, março, quando ele estiver entrando nos últimos meses do contrato, aquele que fizer e apresentar o melhor projeto para o Talisca vai levá-lo. E o Talisca é muito bom, cara. O Talisca poderia jogar de centroavante, de meio atacante, de ponta. Ele não gosta de jogar de centroavante, mas eventualmente como um 9 ele também rende bem. Sobre que posição o Corinthians vai terminar. Dos 8 jogos que o Corinthians ainda faz daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, 5 são em casa. E um dos 3 fora é contra o Red Bull Bragantino em Bragança, quando o Corinthians vai ser maioria. Então dá para dizer que só 2 jogos são literalmente fora de casa, contra o Fortaleza e contra o Cruzeiro. Se o Corinthians dentro de casa mantiver um bom nível de atuação, dá para sonhar em ficar certamente na primeira página da tabela de classificação, em 8º, 7º, enfim. Vai depender muito de como ele desempenhar dentro de casa, tá bom? O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala se tem alguma coisa boa do Corinthians, se o Talisca vai mesmo voltar para o Timão. Adriano, o assunto Talisca ele vai ser um assunto um pouco mais para frente, tá? Lá para o mês de dezembro, janeiro, quando ele tiver a 6 meses do fim do contrato. Por agora é muito difícil especular e admitir interesse no Talisca, porque o time que admitir vai correr o risco de sofrer até uma punição, até porque certamente o Fenerbahçe a FIFA vai acusar esse clube de aliciamento, tá? Então, vamos esperar mais um pouco em relação ao Talisca. O que se sabe é que ele tem contrato até junho, quer voltar para o Brasil na metade do ano e a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato. O Davi Cardoso, boa noite, Nicola. Tem novidades no Timão? O Davi, só para colocar um ponto final, não vai rolar SAF no Corinthians, tá? Com essa diretoria, a ideia está completamente descartada. E a justificativa é de que o Corinthians não precisa de SAF para voltar a seus melhores dias. Eu discordo, mas bora lá. O Corinthians está bastante otimista em relação à sua categoria de base. Chegada do Erasmo Damiani tem feito os dirigentes do Corinthians imaginarem uma mini revolução na base, tá? Não vai haver capacidade para investimento. Esse transfer ban que o Corinthians sofreu no profissional, ele se aplica também à base. Até por isso eles entendem que aumentou a necessidade de uma organização por lá. Sobre Fagner, informação que eu trouxe com exclusividade nessa quinta-feira. O Fagner não deve ficar lá no Cruzeiro para a próxima temporada, mas se o Cruzeiro quiser utilizá-lo no jogo de semifinal da Copa do Brasil, vai precisar pagar 5 milhões de reais de multa por cada jogo, tá? Como o Corinthians emprestou o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda ajuda com metade dos salários, o Corinthians quis se defender e afirmou, tá bom, tá indo de graça, estamos pagando metade dos salários, mas se vocês usarem o Fagner contra a gente, vocês precisam pagar 5 milhões de reais por aparição. Como hoje o Fagner é a terceira opção na lateral, atrás do William e atrás também do Cauã, é óbvio que o Fagner não será utilizado, tá bom? O Luan escreve o seguinte: Nicola, como funciona o transfer ban do time? Depois do fim do transfer ban, não precisa pagar o time que está devendo? Não, vamos lá, Luan. Eu vou usar o caso do Corinthians. O Corinthians tomou um transfer ban de 3 janelas de transferências sem poder inscrever atletas até que pague 41 milhões de reais ao Santos Laguna, tá? A primeira janela já acabou, a segunda janela é em janeiro, e a terceira janela é em julho. Se o Corinthians não pagar nessas 3 janelas, não é que ele fica isento de pagar, aí a punição muda. Em vez do transfer ban, o Corinthians passa a perder pontos, tá? A punição vai aumentando. Se o clube não faz o pagamento, a punição vai ganhando mais peso, tá? E o problema é que o Corinthians tomou esse transfer ban de 41 milhões de reais e já tem outro transfer ban de 44 milhões de reais do
Como é que é o nome daquele paraguaio, cara, que jogou no Galo, jogou no Corinthians e depois foi pro Inter Miami? Matias Rojas, tá? Kelvin Soares, Nicola, será que a Safiel vai dar certo? Não era mais certo alguém com muito dinheiro comprar o Corinthians e acabar com a farra lá? Kelvin, nem a Safiel, que pretende fazer com que o Corinthians não tenha um dono e sim milhares de donos, nem essa possibilidade de o Corinthians ter um dono só. Nenhuma das duas vai para frente, porque dentro do Corinthians, nos atuais gestores, não há a intenção de negociar o clube. Até porque se o Corinthians vira SAF, o Osmar Stabile e todos os seus pares perdem qualquer autonomia e viram rainhas da Inglaterra. Eles deixam de mandar, não vão ter mais poder nenhum. E para não perder essa oportunidade, dá para dizer que essa ideia está completamente descartada, tá bom? O Thiago Henrique, Nicola, a relação da diretoria de hoje no Corinthians é melhor com o Dorival ou o Tite? Qual deles será o técnico do Timão em 26? Thiago, a resposta passa pela participação do Corinthians na Copa do Brasil. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, é óbvio, é natural, é claro, que o Dorival fica para cumprir o último ano de contrato. O Dorival tem vínculo até dezembro de 26. Se não ganhar o título e deixar uma boa impressão, por exemplo, cai nos pênaltis na final, tendo sido muito superior ao adversário, aí, cara, até dá para imaginar o Dorival ficando. Mas qualquer outro cenário, a tendência é que o Dorival não fique, seja demitido. E aí, a possibilidade de o Tite virar o técnico do Corinthians é real. Só para lembrar que o Tite já disse para pessoas próximas que quer voltar a trabalhar no ano que vem. O Guilherme Trevelin querendo saber se o Hulk pode pintar no Corinthians. Se o Hulk não ficar no Galo, imagino eu, e aí é só uma opinião, não é uma informação, imagino que o Hulk possa se mandar para o exterior, talvez para jogar nos Estados Unidos ou algo do gênero, tá? O Bruno Salvador, Corinthians vai trocar a empresa de estacionamento e os name rights e o patrocínio master? Me responda. Dessas, a negociação mais avançada é pelo estacionamento. A Índigo, antiga parceira, tinha uma negociação muito ruim para o Corinthians. Se ela não atingisse determinado valor, o Corinthians tinha que abrir mão de tudo. O Corinthians não recebia praticamente nada. Enfim, o contrato com a Índigo está sendo rescindido, o novo parceiro está fechado, e é esse parceiro que vai colocar os 11 milhões de reais para que o Corinthians pague a multa rescisória. O Corinthians também vai ter direito a um bônus pela assinatura do contrato, e o que se garante é que esse novo acordo vai garantir mais receitas do que com a Índigo. Sobre o name rights, ainda não há um acordo para um novo nome do estádio. O Pedro Ramiro tem batido na tecla já há algum tempo de que o Corinthians tem acordo não, tem negociação com a BYD. Eu chequei com uma pessoa e eu gosto bastante do trabalho do Pedro Ramiro, tá? Mas a minha fonte no Corinthians afirmou que não, e que nesse momento, inclusive, BYD e Corinthians tem um probleminha que precisa ser resolvido ainda referente ao título do Campeonato Paulista, tá? Em relação a patrocínio na camisa, o grande problema é que o valor que o Corinthians tem em mãos hoje já é bom, né? São 103 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.